Largada da apuração de votos nos Estados Unidos começa com Donald Trump na frente, dizendo que já houve trapaça. Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento em mais um inquérito sobre sua atuação quando estava no comando. Ministros do atual governo voltam a se reunir para discutir onde fazer cortes para ajustar as contas públicas. Justiça investiga jogador Bruno Henrique do Flamengo, suspeito de participar de esquema de manipulação de jogos. Consumo de cigarros ilegais caiu no Brasil ao nível mais baixo dos últimos 12 anos. Bebida alcoólica ainda mata 12 pessoas por hora e causa prejuízo de quase 19 bilhões de reais por ano ao país. O primeiro satélite de madeira do mundo foi lançado ao espaço por pesquisadores japoneses. E lá no espaço, astronautas da NASA dão exemplo ao mostrar que, mesmo à distância, não deixam de votar para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. É a partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Começou a apuração das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os primeiros resultados apontam 23 delegados para Donald Trump e 3 para Kamala Harris. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Os Estados Unidos vivem horas históricas. Os eleitores norte-americanos começaram a votar cedo. Esperando do lado de fora dos locais de votação em todo o país, os eleitores americanos eram uma visão de nervosismo ordenado, calmo e tranquilo. Milhões de americanos votaram ainda nesta terça-feira numa eleição presidencial definida pelo drama e pela incerteza, com Kamala Harris e Donald Trump. Os adversários que querem assumir a Casa Branca aguardam os resultados de uma corrida desesperadamente intensa e com enormes consequências. Esperava-se que dezenas de milhões de eleitores votassem nessa terça-feira, além dos 83 milhões de eleitores que já votaram antecipadamente, e ambos os candidatos deram uma palavra final para tentar influenciar os últimos eleitores indecisos. Temos um grande país, mas temos um país que está em apuros. Está em apuros em muitos aspectos e temos que resolver isso. Temos crimes que estão às alturas, temos pessoas atravessando nossas fronteiras que não são exatamente perfeitas. Como presidente, comprometo-me a procurar soluções comuns e de bom senso para os desafios que enfrentamos. Não estou procurando marcar pontos políticos, estou procurando progredir. Comprometo-me a ouvir aqueles que serão impactados pelas decisões que tomo. E não vamos voltar. As pesquisas mostram que a vice-presidente democrata Harris, de 60 anos, e o ex-presidente republicano Trump, de 78, podem estar se encaminhando para uma foto final após uma campanha alucinante. Harris fez uma entrada tardia e dramática na corrida quando o presidente Joe Biden desistiu em julho, enquanto Trump enfrentou 2 tentativas de assassinato e uma condenação criminal. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos votou por correspondência e vai passar essa terça-feira em Washington. A noite eleitoral vai ser passada na Universidade de Howard. Já o multimilionário e candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, se mostrou muito confiante na vitória e manifestou-se esta tarde, mas garantiu que irá aceitar os resultados caso perca, na condição que sejam justos. Mas parece que não vai aceitar tão fácil, não. Donald Trump já disse agora à tarde que houve uma suposta trapaça massiva na Filadélfia, na Pensilvânia, um dos estados pêndulo, onde a vitória pode ser tanto do candidato democrata como republicano. Trump não apresentou prova do que disse, mas deixou o clima no ar. A autoridade eleitoral pediu que ele explique melhor a acusação, que foi rechaçada até pela polícia local. Os votos de milhares de brasileiros que se tornaram cidadãos americanos também vão ajudar a definir a eleição nos Estados Unidos. Com uma comunidade estimada em mais de 2 milhões de brasileiros, nem a democrata Kamala Harris, nem Trump podem abrir mão desses que migraram com dupla cidadania.
O representante da nossa rádio nos Estados Unidos, Glauber Morari, falou sobre a situação dos brasileiros no país. A política, sem dúvida alguma, hoje acredito que faz parte da vida do brasileiro, né, e de qualquer pessoa. Há muitos aspectos, principalmente para o brasileiro que vive nos Estados Unidos, que faz com que ele fique atento em relação à política, sendo ele cidadão americano ou não, que é o fato imigração. Esse é um assunto que faz com que o brasileiro fique muito antenado em relação a isso, até porque há uma postura bem diferente de ambos os candidatos no que diz respeito ao futuro do imigrante aqui nos Estados Unidos. A grande maioria dos brasileiros que aqui estão não são cidadãos, portanto, eles não votam, mas aqueles brasileiros, né, que são cidadãos, hoje, principalmente, pudemos observar aqui através das nossas transmissões no rádio, eu mesmo tive entre 7 e 10 da manhã no comando do programa na emissora, e a comunidade, à medida que ia votar, tanto em Massachusetts como Flórida e Connecticut, que são os estados na qual nós temos a cobertura das nossas emissoras, eles acabavam mostrando, né, fotos do local de votação ou adesivos que se recebe, né, cada pessoa que vota, dizendo que cumpriram aí com o seu papel de cidadania. Quando você vota, geralmente lhe dão um sticker similar a esse, para comprovar que você votou. Já cumpri com o meu papel e estamos agora aguardando o resultado da eleição. Os brasileiros, né, por conta do Partido Democrata, eles serem mais abertos em relação à questão dos imigrantes, há uma preferência muito grande dos brasileiros em relação ao Partido Democrata, a candidata a Kamala Harris. Mas, por um outro lado, os brasileiros que aqui estão, tornam cidadãos, eles olham muito a questão econômica do país. Então, existe algo que é muito peculiar da nossa comunidade brasileira, é que, enquanto eles ainda não votam, eles optam pelo lado imigratório. Porém, aqueles que votam, uma grande parte desses é muito adepto ao Partido Republicano, principalmente pelo fator econômico e por algumas questões de princípios, como a questão do aborto, que é algo que hoje é um dos pontos principais de discussão nesse país e principalmente nessa eleição. A primeira urna apurada nesta manhã no estado de New Hampshire reflete a situação das eleições. O resultado foi empate. Neste pequeno distrito eleitoral existem apenas 6 pessoas habilitadas a votar e o resultado foi 3 votos para Donald Trump e 3 para Kamala Harris. Um exemplo de cidadania foi dado por astronautas da NASA. E mesmo a mais de 332 quilômetros de distância da Terra, eles não deixaram de exercer o direito de escolha do próximo presidente que irá governar a nação. Os astronautas americanos da NASA participaram das votações, diretamente da Estação Espacial Internacional. É graças a uma lei criada em 1997 que dá o direito dos astronautas votarem do espaço. E a NASA afirma que a participação dos astronautas, mesmo que do espaço, não é apenas um fato histórico, mas que pode inspirar muitas pessoas a participarem do processo eleitoral, não importando as circunstâncias. Para votar, uma cédula-teste é enviada aos astronautas por e-mail, cada um com uma senha exclusiva. Depois da votação, o documento é enviado à Terra por meio de satélites. E assim que o voto é transmitido, ele é enviado ao controle da missão, em Houston, no Texas, e em seguida é enviado ao secretário do condado para o processamento do voto. Nesta corrida presidencial, os americanos não elegerão somente o presidente. Eles também vão eleger os deputados e mais de 1/3 do Senado, que serão renovados nesta eleição, além de 11 governadores e mais de 5.800 autoridades locais. Como a votação é indireta, nenhum dos eleitores votará diretamente nos candidatos Kamala Harris, do Partido Democrata, ou em Donald Trump, do Partido Republicano. Eles votarão em delegados de seus estados. E estes, sim, votarão nos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o colégio eleitoral é formado por 538 delegados. O número de delegados por estado é proporcional ao tamanho da população, o que define também seus representantes
Antes, no Legislativo, quando os eleitores escolhem seus candidatos a presidente e vice-presidente no dia da eleição, eles estão, na verdade, escolhendo os membros desse órgão que votarão em seu nome nos dias e semanas após a eleição. O Colégio Eleitoral já elegeu 5 presidentes que não obtiveram a maioria dos votos americanos e resultou em um empate. E embora a maioria dos eleitores vote em seus candidatos prometidos, alguns historicamente voltaram atrás em suas promessas. Além das disputas em nível federal e as consultas públicas sobre uma infinidade de temas, eleitores de diversos estados terão de decidir também sobre seus candidatos estaduais e municipais. De acordo com informações divulgadas pelo governo americano, 11 governadores serão eleitos, além de 371 prefeitos e mais de 5.800 legisladores estaduais e municipais, o que representa cerca de 80% dos cargos com este perfil no país. No campo da representação política, a principal disputa, que mobilizará os 50 estados americanos, será para eleger deputados. A Câmara de Representantes, atualmente presidida pelo republicano Mike Johnson, vai renovar as 435 cadeiras, abrindo possibilidade para uma mudança no atual equilíbrio de poder, seja com um retorno a uma maioria democrata, seja com o aumento da margem republicana. No Senado, apenas 34 assentos estarão em disputa, pouco mais de 1/3 das vagas, com uma também frágil maioria, desta vez democrata, tentando manter a dianteira. Mesmo com menos senadores eleitos na composição atual, 47-49, o partido governista conseguiu ficar à frente da Câmara Alta do Congresso, com o apoio dos candidatos independentes. E veja a seguir, vendas pela internet aumentaram 300% no período de 7 anos e ministros voltam a se reunir para discutir onde fazer cortes para ajustar as contas públicas. O presidente Lula promoveu hoje mais uma série de reuniões para discutir onde cortar os gastos do governo para ajustar as contas públicas. A proposta, que está na reta final, deverá ser apresentada amanhã. A reunião desta terça-feira contou com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, da Previdência Social, Carlos Lupe, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Mais uma vez, o presidente Lula discutiu com a equipe ministerial a reestruturação fiscal que vem sendo elaborada pelo governo. O Ministério da Fazenda vem guardando às 7 chaves o conteúdo das propostas. Uma das possibilidades é estabelecer um teto global de crescimento das despesas obrigatórias de 2,5% acima da inflação, mesmo percentual estabelecido no arcabouço fiscal. Por isso, uma proposta de emenda à Constituição deve ser elaborada, o que aumenta a cautela com a redação do texto por parte da equipe econômica. As despesas com a Previdência, contudo, devem ficar de fora, diante das dificuldades técnicas para impor um limite de 2,5% para esses gastos. Isso só seria possível com alteração na regra de indexação de parte dos benefícios previdenciários à valorização do salário mínimo, o que não deve ganhar a autorização do presidente Lula. A equipe econômica também colocou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no radar. A participação da União no fundo vai crescer nos próximos anos, em virtude de uma lei aprovada em 2021, que aumenta gradualmente esse patamar. Uma das medidas em estudo é aumentar a parcela do Fundeb, que serve para cumprir o piso da educação. Hoje, apenas 30% do fundo entra nessa conta. Outra medida em avaliação é colocar as despesas do pé de meia, bolsa para estudantes do ensino médio de baixa renda, para dentro do Fundeb, o que livraria o Poder Executivo de reservar recursos extras para o programa, que hoje fica de fora da regra fiscal. O benefício de prestação continuada, o BPC, abono salarial e o seguro-desemprego também podem ser redesenhados e ganhar travas para desacelerar o crescimento. Uma das dificuldades da ideia é que nos últimos 3 anos a concessão de BPC pelas vias judiciais triplicou para as pessoas com deficiência, saltando de 48,4 mil em 2021 para 155,8 mil em 2024. O governo precisaria encontrar uma forma para endurecer as regras de acesso e fechar essa porta de entrada via decisões judiciais. Eu sou um pouco pessimista com relação à capacidade do governo de fazer cortes
tão significativos a ponto de conseguir reverter essa trajetória fiscal que a gente se encontra atualmente. E por que isso é ruim? Porque na medida em que eu não consigo cortar gasto, eu sou obrigado a aumentar a receita. E quando eu aumento a receita por meio de tributos, eu torno a nossa economia menos competitiva com relação a outros países, eu reduzo o bem-estar da nossa população, enfim. Então, uma série de consequências negativas que acabam tornando o Brasil um país cada vez menos próspero, cada vez menos propício ao crescimento. A expectativa é que o anúncio ocorra nesta quarta-feira. Depois, o Executivo apresentará a PEC ao Legislativo, que ainda cobra ao governo a articulação para aprovação nas duas casas com o mínimo de perda possível. Haddad já começou as conversas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu aos senadores e deputados dos partidos que aprovem as mudanças no sistema de impostos até o final do ano. A reforma tem o objetivo de melhorar o conhecimento da população sobre os valores do imposto e garantir transparência às finanças públicas. O avanço depende da Comissão de Constituição e Justiça. A reforma está longe do ideal, mas Pacheco aponta a importância do compromisso para finalizá-la o quanto antes. A promessa de um corte de gastos nas contas públicas e as eleições nos Estados Unidos dominaram as atenções do mercado financeiro nesta terça-feira. O dólar caiu 0,63% e terminou o dia cotado em R$ 5,74 para a venda. Na Bolsa de Valores, o pregão foi estável, aos 130.661 pontos. As compras agora ocorrem com a velocidade de um clique. Em 7 anos, as vendas pela internet registraram crescimento de quase 300%. De qualquer lugar, seja pelo computador ou pelo celular, basta fazer a escolha e com um clique finalizar a compra. O e-commerce nunca vendeu tanto, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A preferência do consumidor tem mudado nos últimos anos. A gente acompanha nas nossas pesquisas de intenção de compras, né? O que nós antes tínhamos aí de intenção de compras online de 1%, hoje a gente chega a 10%, 12% nas datas comemorativas. Então, as pessoas encontram facilidade de compra, né? Pode comprar em qualquer horário, e isso faz com que o consumidor migre para esse tipo de comércio. Ainda segundo a pesquisa, entre 2016 e 2023, o comércio eletrônico cresceu 286%, com receitas saltando de 53 bilhões para 205 bilhões de reais no último ano. Na contramão desse movimento, Mato Grosso do Sul apresentou um avanço mais lento. A gente tinha uma base pequena e nós tivemos um avanço, né, de 46% aí, comparado ao ano de 2016, né, que foi de 2016 até 2023, essa comparação. A gente faz algumas observações, né? Nós tivemos um aumento significativo das empresas que trabalham com logística, né? Com entrega de mercadorias. Então, assim, o que antes demorava muito para chegar, melhorou. Aí tem a questão do transporte, da infraestrutura, que acaba ajudando, né? Para que essa mercadoria chegue mais rápido. O empresário precisa se adaptar às mudanças para não se prejudicar. Precisa ter uma estratégia muito bem definida, né? Porque tem empresas que preferem mesmo aquele atendimento presencial, é o negócio dele, é o business dele, né? Agora, aquelas empresas que querem acompanhar essa movimentação, essa venda online, precisam investir, né, em sites, em redes sociais, mas acaba tendo espaço para todo, como eu disse, né, para todos os tipos aí de atendimento. De cada 4 escolas públicas de Salvador, na Bahia, 3 registram tiroteios durante o período das aulas. É a rotina para milhares de estudantes da capital baiana. O levantamento foi realizado pelo Instituto Fogo Cruzado, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de 2 anos para cá. Os resultados são chocantes e registram 728 casos de troca de tiros a uma distância de 3 quarteirões das escolas.
O medo do fogo cruzado é constante e, segundo o Instituto Fogo Cruzado, a interrupção das atividades escolares interferem no aprendizado das crianças. A saúde mental dos alunos, pais, professores e funcionários também é diretamente afetada. A Defensoria Pública da Bahia recomenda a adoção de medidas para assegurar a educação e segurança dos cidadãos, como a capacitação dos professores para a gestão de crises e primeiros socorros. O governo da Bahia direcionou o batalhão de policiamento escolar e investe em políticas preventivas e de apoio psicológico para garantir um ambiente escolar seguro e acolhedor para as crianças. A Polícia Federal indiciou 2 irmãos acusados de ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família. Os envolvidos são o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão, Oliverino de Oliveira Júnior. Eles seriam responsáveis por enviar mais de 40 e-mails com ameaças ao escritório da esposa do ministro. A ação poderá resultar em uma pena de até 7 ou 8 anos de prisão. A defesa afirmou que os acusados são inocentes e pediu o arquivamento do caso. O Movimento dos Atingidos por Barragens e a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens protocolaram uma petição no Supremo Tribunal Federal contra o acordo de reparação pelo desastre de Mariana, que aconteceu há exatos 9 anos. As entidades dizem que o documento assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 25 de outubro força condições abusivas, como, por exemplo, a renúncia das vítimas poderem ir atrás de justiça por outros meios. O acordo dá direito a cerca de 100 bilhões de reais em pagamento ao longo de 20 anos. Porém, os valores são considerados insuficientes. As quantias oferecidas variam entre R$ 35 mil e R$ 95 mil reais como indenização pelo caso. E veja a seguir: consumo de cigarros ilegais caiu no Brasil ao nível mais baixo dos últimos 12 anos. E as bebidas alcoólicas ainda matam 12 pessoas por hora, causando prejuízo de quase 19 bilhões de reais por ano ao país. O consumo de cigarros contrabandeados do Paraguai atingiu o nível mais baixo dos últimos 12 anos. A notícia poderia ser ainda melhor, mas a situação poderá começar a mudar com o aumento do imposto sobre o produto. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEC, encomendada pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, mostrou que o mercado ilegal representa atualmente 32% do consumo de tabaco brasileiro, ante os 68% do setor legalizado. É o menor índice desde o início do levantamento em 2013 e mostra a redução significativa desse ápice em 2019. Naquele ano, o mercado ilegal representava 57% ante os 43% da forma legal. No ano passado, o índice já havia recuado para 41% até chegar ao patamar verificado agora. A avaliação do fórum é que o resultado é fruto do equilíbrio da previsibilidade tributária que vigoram nos últimos anos, do aumento das ações de fiscalização e da redução da diferença de preço entre o cigarro legal e o ilegal. Por isso, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto como algo que pode reverter a tendência positiva. Por meio do decreto 12.127 de 31 de julho, o governo federal alterou, a partir da última sexta-feira, dia 1º, a alíquota do maço ou box de cigarro de R$ 1,50, que estava em vigor desde dezembro de 2016, para R$ 2,25. O mesmo decreto estabeleceu que, a partir de 1º de setembro deste ano, o valor mínimo de R$ 6,50 para o maço ou box de cigarro, que estava congelado em R$ 5,00 também desde 2016. Devido ao congelamento de quase 8 anos, a alíquota e o reajuste da tributação do tabaco eram defendidas por integrantes de equipes econômicas e um argumento usado para embasar a alta, que foi o Brasil signatário de um acordo internacional que fixava a obrigação do aumento do preço para desincentivar o consumo do cigarro. 3 das 10 marcas de cigarros mais consumidas do país são ilegais e, na última semana, a Receita
Receita Federal anunciou em Foz do Iguaçu que foram apreendidas 23 milhões de reais em cargas de cigarros e cigarros eletrônicos durante a Operação Fronteira, feita em parceria com órgãos da Polícia Rodoviária Federal. No total, as apreensões alcançam 130 milhões de reais em produtos, sendo 78 milhões em mercadorias ilegais e 52 milhões em drogas. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz mostra que o consumo de bebidas alcoólicas responde por 12 mortes por hora e custa mais de 18 bilhões de reais por ano no Brasil. O estudo usou como base estimativas de mortes atribuíveis ao álcool feitas pela Organização Mundial da Saúde e sistemas de dados públicos. Para o cálculo de custos, foram consideradas 104.800 mortes em 2019, ou 12 por hora causadas por doenças cardiovasculares, câncer, acidentes e violências, entre outras. Os homens foram as principais vítimas, representando 86% dos óbitos. Segundo o levantamento, os gastos diretos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais para tratar esses agravos somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2019. Os homens responderam por 836 milhões e 300 mil reais desse montante. Já os custos indiretos, referentes a gastos com licença médica, aposentadoria precoce, perdas de produtividade por presenteísmo e absenteísmo e mortes prematuras, atingiram 17 bilhões e 700 milhões. O estudo estimou, dentre os indiretos, um gasto previdenciário na ordem de 47 milhões e 700 mil reais em 2019, dos quais 78%, 37 milhões, são atribuíveis aos homens. A preocupação torna-se maior se considerados dados do Vigitel, que mostram que a ocorrência de episódios de consumo abusivo de álcool, 4 ou mais drinks em uma mesma ocasião, quase dobrou entre as mulheres entre 2006 e 2023. A mesma tendência de aumento é apontada pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019. 67% das meninas já tinham experimentado álcool antes dos 17 anos, contra 60% dos meninos. E agora uma notícia que pesa contra o Brasil. O país não conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos últimos 5 anos, como tinha se comprometido ao assinar o Acordo de Paris. Um estudo concluiu que entre 2019 e 2023, as emissões nacionais cresceram em média 7%. Esses indicadores fazem parte de um estudo do projeto ASCOR, Avaliação de Oportunidades e Riscos Climáticos Soberanos, desenvolvido em parceria com a London School of Economics and Political Science, que concluiu que o Brasil está longe de atingir as metas de diminuição definidas globalmente. O levantamento completo deve ser publicado ainda nesta terça-feira. O crescimento das emissões brasileiras para a média de 1,7% exclui ainda os fatores relacionados ao uso da terra e florestas. Ao incluir esse segmento, a alta foi de 0,8% no período. Esta realidade contrasta com as metas alinhadas pelo Brasil, que incluem a redução de 13,1% das emissões em comparação a 2019 até 2030. Caso o ritmo continue, o país ficará aquém de seu compromisso climático, que deveria seguir sua parte justa dentro do esforço global para estabilizar o aquecimento. O estudo apontou ainda a ausência de um compromisso com a eliminação de subsídios aos combustíveis fósseis e a interrupção de novas aprovações de usinas a carvão. Apesar disso, alguns pontos foram avaliados positivamente, como a meta de emissão líquida zero para 2050, a expansão das áreas de conservação e o compromisso com direitos humanos indígenas. O aumento das emissões de gases de efeito estufa não é um problema apenas do Brasil. Dados da World Indate da Universidade de Oxford, o mundo registrou um crescimento de 1% nas emissões de 2018 para 2022, sendo os maiores responsáveis por esse aumento China, Índia e Indonésia. No ranking dos maiores emissores, o Brasil ocupa a 13ª posição, o que reforça a pressão internacional para que o país adote medidas mais contundentes e se posicione como líder no enfrentamento das mudanças climáticas.
Apesar da pressão da ONU, o Brasil deve apresentar as novas metas durante a COP29, que acontecerá do dia 11 a 22 de novembro no Azerbaijão. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que as ações de combate ao desmatamento já mostram resultados. Em 2022, a área sob alertas de desmatamento na Amazônia caiu 50% em comparação ao ano anterior, o que evitou a liberação de 250 milhões de toneladas de óxido de carbono na atmosfera. De janeiro a outubro deste ano, houve uma nova queda de 18% em relação ao mesmo período de 2023. O governo pretende zerar o desmatamento até 2030, uma meta central para alcançar a neutralidade de carbono. A comunidade internacional monitora de perto as ações climáticas do Brasil. Além de ser uma das maiores economias emergentes, o país vai assumir a presidência do G20 em 2024. Além disso, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30, o que deve reforçar a influência brasileira nas discussões sobre sustentabilidade e preservação ambiental. O 10º avião de brasileiros resgatados do conflito no Líbano chegou em São Paulo nesta manhã. O grupo de 213 passageiros saiu de Beirute e desembarcou na base aérea da FAB, Força Aérea Brasileira, em Guarulhos. O cenário no Líbano é apocalíptico. Em meio à situação desafiadora, a FAB continua no trabalho de repatriação dos brasileiros. O voo partiu de Beirute ontem, com uma escala técnica em Portugal, e trouxe também 4 pets. A ação reforça o compromisso de proteção das famílias brasileiras. Até o momento, 2.072 pessoas e 23 animais domésticos foram repatriados através da Operação Raízes do Cedro. Além de resgatar pessoas, o avião também levou insumos médicos hospitalares doados pelas autoridades brasileiras para auxiliar o país. A FAB transportou 27,3 toneladas de bens emergenciais, como medicamentos e cestas básicas. Ao todo, mais de 110 toneladas de suprimentos de saúde e alimentos já foram enviadas, atendendo a um pedido da embaixada do próprio país. De acordo com a FAB, o envio de suprimentos não comprometeu o abastecimento do SUS no Brasil. A ação tem sido coordenada pelo Itamaraty em conjunto com o Ministério de Saúde e da Defesa. O Itamaraty confirmou ainda a morte de uma bebê brasileira de 1 ano durante um bombardeio no Líbano. Fátima Abs tinha 1 ano e 2 meses e a família aguardava a repatriação para o Brasil. Segundo a família, que mora em Foz de Iguaçu, a menina foi atingida por estilhaços de um míssil no sábado. Ela é a 3ª vítima brasileira. As outras 2 vítimas tinham 15 e 16 anos. O Líbano está sendo atingido por bombardeios devido ao conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Estima-se que 20 mil brasileiros vivem no país, com uma média de 500 pessoas transportadas por semana. A capacidade dos voos pode variar conforme a evolução da situação no Oriente Médio. O delegado brasileiro Valdeci Urquiza vai assumir o cargo de novo secretário-geral da Interpol. O anúncio foi feito hoje durante a Assembleia Geral da organização realizada na Escócia. Será a primeira vez que um brasileiro comandará a Interpol, fundada há mais de 100 anos, com a principal função de unir todos os departamentos policiais do mundo. A rainha britânica Camilla Parker Bowles, esposa do rei Charles III, teve que cancelar seus compromissos da semana por conta de uma infecção pulmonar. O Palácio de Buckingham informou hoje que a monarca, de 77 anos, está em repouso, sendo monitorada pelos médicos. Os compromissos da semana tiveram que ser cancelados. A monarca participaria de um ato da Abadia de Westminster na quinta-feira e, durante a noite do mesmo dia, ela tinha programado uma recepção aos atletas olímpicos e paralímpicos britânicos no Palácio de Buckingham. Centenas de policiais e promotores alemães prenderam 8 pessoas nesta terça-feira sob a suspeita de tramar um golpe de Estado inspiradas na ideologia nazista.
Os militantes de extrema-direita buscavam, segundo o Ministério Público, dar um golpe na Saxônia e em outros estados que compõem a antiga Alemanha Oriental. O grupo teria aproximadamente 20 integrantes, que existia desde 2020 e promovia treinamentos com armas, um indicativo do grave perigo, segundo as autoridades. Os policiais vasculharam uma residência em Dresden, em operação contra grupo de extrema-direita suspeito de tramar golpe de Estado na Alemanha e a volta do nazismo. Também, de acordo com os promotores, os separatistas da Saxônia, como se auto-intitulavam, defendiam o colapso da civilização e pregavam uma ideologia racista, antissemita e ideias apocalípticas. O grupo seria adepto da teoria do dia X, comum entre militantes de extrema-direita, que projeta para a data próxima uma infundada falência política e social dos governos. Isso criaria a oportunidade de estabelecer uma nova ordem, no caso, o nazismo. Teoria semelhante foi encontrada em diálogos de militantes extremados dos Estados Unidos, segundo investigação do jornal New York Times, publicada nesta semana. O diário americano vasculhou milhões de mensagens transmitidas pelo Telegram, com planos e palavras de ordem relativas ao processo eleitoral no país. 7 dos suspeitos foram presos e o suposto líder do grupo foi capturado em uma cidade fronteiriça, na Polônia, e buscas foram realizadas na Áustria. O integrante mais velho da milícia, que deve ser enquadrada por crime de terrorismo doméstico, teria 25 anos. E veja a seguir: Justiça investiga jogador Bruno Henrique do Flamengo, suspeito de participar de esquema de manipulação de jogos. E cientistas japoneses lançam ao espaço o primeiro satélite feito inteiramente com madeira. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou hoje mais um depoimento em um inquérito que apura sua atuação quando estava no comando do país. Ele foi acusado de pedir ajuda ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária, Silvinei Vasquez, para dificultar as eleições vencidas pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O depoimento durou cerca de meia hora e o ex-presidente negou que tem algum tipo de atuação de favorecimento ao ex-diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, durante as eleições de 2022. Bolsonaro ainda citou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na ocasião, dizendo que o próprio ministro falou que as eleições tinham ocorrido dentro da normalidade. Bolsonaro, então, testemunha de defesa do ex-auxiliar no processo que tramita sob sigilo e pode levar à aplicação de uma advertência ou até mesmo a perda da aposentadoria de Silvinei, de cerca ali de R$16,5 mil. Homem de confiança de Bolsonaro, ele comandou a PRF de abril de 2021 até dezembro de 2022. Silvinei se tornou alvo de processo na CGU por ter pedido votos a Bolsonaro ao longo da campanha de 2022. Ele também presenteou, então, o ministro da Justiça, Anderson Torres, com uma camisa do Flamengo que estampava o número usado por Bolsonaro nas urnas. No dia também ali do segundo turno, uma série de bloqueios na região no Nordeste atrapalharam, na verdade, o deslocamento de eleitores às sessões de votação nos estados da região. O então candidato à presidência, Lula, tinha larga vantagem sobre Bolsonaro. As suspeitas de interferência são alvo de uma outra investigação que tramita no STF, sob a relatoria também do ministro Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, o ministro do STF decidiu então ali decretar a prisão preventiva de Silvinei a pedido da Polícia Federal, que apontou o risco de ele comprometer o andamento das investigações e também interferir em depoimentos. Um ano depois, no entanto, o ministro do STF revogou a prisão de Vasquez ao concluir que o ex-diretor não ameaçava mais as investigações. Contudo, a PF impôs o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu o uso de redes sociais por parte dele. A Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal deflagraram hoje uma operação contra a manipulação em jogos, que visa alcançar ganhos em apostas esportivas. Um dos alvos da ação foi o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo. De acordo com as investigações, o atleta forçou faltas durante uma partida pelo Campeonato Brasileiro no ano passado, a fim de favorecer apostadores, entre eles seus parentes, no mercado de apostas. Em uma das partidas,
Bruno Henrique levou um cartão amarelo, que depois acabou recebendo um cartão vermelho e terminou em sua expulsão da partida. Segundo os investigadores, entre os apostadores estão o irmão e a cunhada de Bruno Henrique, que também foram alvos da polícia. Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro capital, Fluminense, em Belo Horizonte Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais. No Rio, a ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Agentes da Polícia Federal estiveram na casa do atacante, na Barra da Tijuca, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, e na sede do clube, na Gávea. A investigação tem como pano de fundo uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol. De acordo com a investigação, o jogador provocou a punição e seu irmão e prima criaram contas novas em casas de aposta virtual e fizeram palpites que focavam especificamente no cartão amarelo do atleta, fazendo com que os ganhos fossem indevidos. Relatórios da International Betting Integrity Association e Sportradar, que fazem análise de risco, indicaram que houve apostas sobre cartas para aquela partida em um volume anormal. A assessoria de imprensa do jogador Bruno Henrique informou que não irá se manifestar sobre o caso. Já o Clube de Regatas Flamengo disse que ainda está tomando ciência dos fatos. O governo federal anunciou hoje que vai criar em aeroportos 20 salas especiais para passageiros autistas e com outras neurodivergências. Além de acolhedores, esses ambientes terão adaptações voltadas a esses passageiros. O programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos foi anunciada pelo governo federal. A ideia é implantar 20 salas especiais para este público até 2026. Todos os anos, cerca de 200 mil passageiros com essas características circulam pelos aeroportos brasileiros. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa quer dar melhores condições não apenas às pessoas com neurodivergências, mas também a seus familiares, além da implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos visuais, táteis e auditivos para promover relaxamento, concentração e bem-estar. Serão também implementadas salas de acomodação com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante momentos de crise. Estão previstas também reavaliações de procedimentos para a melhoria da experiência do passageiro, tanto em voo quanto em solo, e a disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, bem como promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais. A vazão de água nas Cataratas do Iguaçu, principal ponto turístico do Paraná, caiu 95%. Um vídeo comparando a quantidade de água deste ano e do ano passado tem viralizado nas redes sociais. As cataratas de Iguaçu atingiram o terceiro maior volume de água da história há um ano. E nos últimos dias, as cataratas têm sido alvo de atenção. O vídeo que circula na internet revelou a diferença na intensidade das quedas. No ano passado, em 31 de outubro, foram 24,2 milhões de litros de água por segundo. Neste ano, a quantidade registrada na mesma data foi de 1,2 milhão de litros, o que representa uma queda de 95%. Apesar da redução significativa, o volume registrado não é considerado ruim ou anormal. A vazão média é de 1,5 milhão de litros por segundo. A medição é feita de hora a hora pela Companhia Paranaense de Energia e, segundo a Urba Cataratas, a maior quantidade de água deste ano foi de 8,83 milhões de litros por segundo, registrada em 14 de julho. A água que forma essa beleza natural parte do Rio Iguaçu e é nascente a cerca de 700 quilômetros em Curitiba. A principal responsável pela vazão no espetáculo das cataratas é a quantidade de chuvas na bacia do rio, além das usinas hidrelétricas que ficam ao longo do curso do rio, que também desempenham um papel importante. Com 6 usinas em operação, cada uma ajusta o reservatório conforme a demanda de eletricidade e acaba impactando no volume de água que chega nas cataratas. O primeiro satélite de madeira do mundo, construído por pesquisadores japoneses, foi lançado ao espaço nesta terça-feira.
A missão visa reabastecer a Estação Espacial Internacional. O satélite desenvolvido pela Universidade de Kyoto e pela construtora Sumitomo Forestry foi lançado pelo Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, nos Estados Unidos, em uma missão da SpaceX, do bilionário Elon Musk. Takao Doi, um ex-astronauta e professor da Universidade de Kyoto, tem estudado as atividades espaciais humanas na faculdade e destacou que, através da madeira, material que pode ser produzido pelo ser humano, eles serão capazes de construir casas, viver e trabalhar no espaço para sempre. Com um plano de 50 anos para plantar árvores e construir casas de madeira na Lua e em Marte, a equipe de Takao decidiu desenvolver um satélite de madeira certificado pela NASA para provar que o material tem qualidade espacial. A madeira, de acordo com a equipe, é mais durável no espaço do que na Terra, porque não há água ou oxigênio que possa apodrecê-la ou inflamá-la. Um satélite de madeira também minimiza o impacto ambiental no final de sua vida útil, diz os pesquisadores. O satélite está programado para orbitar a Terra por 6 meses e ele irá medir como a madeira resiste ao ambiente extremo do espaço, onde as temperaturas flutuam de 100 a 100 graus Celsius a cada 45 minutos, à medida que os objetos orbitam na escuridão e na luz do Sol. Uma cidade de Santa Catarina decidiu incentivar os alunos das escolas municipais a se apaixonar pela arte da leitura e da escrita. Em muitos casos, o domínio da língua portuguesa pode abrir várias portas. No Dia Nacional da Língua Portuguesa, escolhido para celebrar a vida e a obra de Rui Barbosa, trazer o amor pelo estudo da língua-mãe para crianças e adolescentes faz toda a diferença em um tempo onde telas dominam o dia a dia. E é isso que a Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC, trouxe aos estudantes da rede pública de ensino a vontade de buscar informações e se aperfeiçoar em uma das línguas mais estruturadas do mundo, através do primeiro prêmio de língua portuguesa, que envolveu mais de 1.500 alunos desde suas primeiras etapas. Nós temos observado através das profissões, as profissões que estão se formando, principalmente curso superior, que eles têm uma certa dificuldade de escrever, de interpretar textos e etc. E então nós temos que participar desse processo aí de melhoria do ensino da língua portuguesa, ou seja, o papel da ASIC, qual é o papel da ASIC? É motivar, incentivar, é provocar e ajudar a desenvolver, ou seja, a desenvolver a língua portuguesa, a matemática, enfim, a educação. E esse desafio de tecnologia e aprendizado, que muito tem se falado ultimamente, trouxe também outras perspectivas para os alunos que buscam conhecimento e o domínio da língua. A premiação também serve como base para que o município entenda os déficits e os acertos dentro das escolas, para que possam desenvolver ainda mais o ensino para os alunos. Essa é uma grande oportunidade para também avaliar os alunos em relação à língua portuguesa, a partir dessa avaliação de larga escala. Trocar o novo, a tecnologia da escrita rápida ou até mesmo a leitura dinâmica por livros e o velho hábito da escrita cursiva. Esse é um dos desafios que a sociedade acadêmica vai enfrentar nos próximos anos, mas que ações de incentivos como essa tornam o trabalho menos dificultoso. As tecnologias, elas são muito importantes, e elas vieram para ficar, são nossas aliadas, mas nada substitui o livro e nada substitui a escrita, Então, iniciativas como essa incentivam ainda mais os nossos estudantes a não perderem aquilo que é essencial para a formação, que é a leitura e a escrita, que é a língua portuguesa. O Cauã conquistou uma das medalhas de bronze. Ele quer tentar no ano que vem conquistar uma de ouro. E tendo o português como sua matéria preferida, vai se esforçar ainda mais. E já sabe o peso que tem uma premiação como essa para o seu aprendizado e para a sociedade. A prova foi muito difícil, porque as questões inteiras não era de assinar lá, era para tu ler o texto, escrever e um monte. Aí é uma boa sensação, tiver até aqui com todo mundo te olhando e tal, e vendo o exemplo que tu é para a população. Ao todo foram entregues 6 medalhas de ouro, 26 de prata e 46 de bronze. E aos professores e escolas que se destacaram, eles receberam certificados de honra ao mérito. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.